Alcoolismo. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Para participar, é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, nós vimos um depoimento e os médicos comentaram, a doutora Silvana comentou que qualquer pessoa está suscetível desde que seja repetidamente exposta, né, ao consumo de álcool. E aí, doutor Vitor, além disso, tem alguma outra predisposição que poderia levar ao alcoolismo? O alcoolismo ele tem uma predisposição genética que já é bem estudada, tanto que eles estudaram pacientes, por exemplo, gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos. Mesmo quando criados com famílias diferentes, expostos a tradições diferentes quanto ao uso do álcool, eles tinham, quando um tinha alcoolismo, a chance de outro ter alcoolismo era muito maior do que na população geral. Quer dizer, tem um componente genético. O filho de um alcoolista tem muito mais chance de ser alcoolista do que os outros pacientes. Então, a genética também predispõe a pessoa. Tanto que no Brasil, por exemplo, das pessoas que bebem, que usam álcool, só 10% vai desenvolver o alcoolismo. Quer dizer, não é pouco, mas também não é muito. Depende se você enxerga como meio vazio ou meio cheio. Mas 10% da população que se expõe ao álcool vai desenvolver alcoolismo. Os outros 90% não. O difícil é saber qual vai ser esses 10%. Certo. Como que você vai saber se a pessoa pode começar a beber ou não? Entendo. Mas a pessoa que não tem essa predisposição genética, o caso na família, ela também tem essa chance de desenvolver? A questão da genética, ela está inserida também muito dentro da história do romance familiar, né? Quer dizer, a importância que presenciar o hábito de consumo no cotidiano das relações, né? Como é que a gente está transmitindo isso para os filhos, o que a gente está ensinando, né? Uma coisa é o álcool estar no contexto, o álcool refeição, o álcool como parte da refeição, parte das nossas comemorações. Outra coisa é no romance familiar a alegria que só existe, só está presente diante da embriaguez, da intoxicação, né? Então, o problema não é o consumo do álcool, né? É o contexto ali. É o contexto da embriaguez, do estímulo à intoxicação. Mais ou menos metade da população brasileira consome álcool. Então, por isso que o dado de 10% é tão assustador, porque metade da população brasileira consome álcool. Entendo. E 10% desses vão desenvolver um quadro de dependência. A grande maioria das pessoas, né, se a gente pensar um triângulo, uma pirâmide, nós vamos pensar uma pirâmide, a base da pirâmide está a maior parte das pessoas, que é o bebedor não problemático, aquele bebedor eventual, que são as pessoas que vão consumir álcool eventualmente numa festa, eventualmente vão comer um bom churrasco e vão tomar uma boa taça de vinho, no Réveillon vão tomar um champanhe. Certo. Mas, né? Eventualmente. Nós vamos ouvir agora mais um depoimento. Hoje, né, ao longo de todo o programa, né, eu falei que nós vamos indo verificando e conferindo depoimentos de pessoas que pararam de beber. Vamos lá. Eu comecei a beber aos 22 anos, né? Até então não bebia nada que continha álcool. A bebida foi sendo pouca, só a cerveja. Aí eu comecei na pinga com cerveja, depois eu fui pro Dreia. E depois eu perdi emprego. Quando eu perdi meu emprego, que eu fui em casa, aí a minha vida era beber. Cuidava dos meus filhos, cuidava do meu esposo, mas quando ele saía para trabalhar, eu invernava no álcool, bebia muito mais. Até que teve um dia que ele chegou e me encontrou alcoolizada, os meninos chorando. Fundo do poço foi quando eu perdi a guarda dos meus 2 filhos. Foi a pior coisa que aconteceu. Aí eu me invernei muito mais. Aí já não era pinga, já não era cerveja. Aí eu já passei a beber álcool de posto de gasolina, álcool de supermercado, acetona, perfume, porque eu já não tinha mais dinheiro para comprar. No dia 16 de maio de 2007... uma vizinha minha, que hoje é falecida, me levou numa sala de Alcoólicos Anônimos. E desse dia em diante eu comecei a ir, mas eu ia nas reuniões e tinha as minhas recaídas. Eu tive 8 recaídas, né? Na 8ª que eu reingressei, até nesse exato momento, sem ingerir nada que contém álcool. Até um chocolate que eu vou comer, dependendo da festa, do local, eu olho primeiro o chocolate, porque muitos deles vêm com licor.
Copo meu eu observo bastante, né? Antes de beber qualquer coisa, em qualquer festa. Né? E com 6 meses ingressado na Irmandade, o AA e o Poder Superior, que é Deus na nossa concepção, me devolveram os meus filhos para mim de volta. A gente pensa que a gente sofre, mas quem sofre muito mais é a família da gente. Hoje eu tenho um nome, eu tenho a dignidade, eu tenho um respeito, eu tenho um caráter, eu tenho um amor da minha família. Tudo através do primeiro passo. Eu admiti que eu era impotente e perdoei também, que o perdão faz parte da nossa Irmandade também. É interessante, ela falou admitir, né? Às vezes a pessoa não admite, ou no caso dela não, ela até relata que ela realmente se embriagava, mas às vezes as pessoas não admitem, não, é só hoje, é só socialmente, né? Algum comentário sobre esse depoimento? Eu achei bacana, importante, porque ela fala ela descreve perfeitamente o mecanismo da tolerância. A tolerância é o mecanismo que leva à dependência de qualquer substância. Então, o que é esse mecanismo? Aí serve tabaco, cocaína, medicamento benzodiazepínico para o álcool. Você começa com doses pequenas. E no decorrer do tempo, essas doses já não são mais suficientes para produzir o mesmo efeito. Então, a pessoa... Vai aumentando? Ela vai aumentando. A questão da genética que o doutor Vitor relatou é muito importante, que habitualmente é o seguinte, as pessoas que têm maior risco de desenvolver um quadro de alcoolismo são os fortes para o álcool. São aqueles que resistem. Todo mundo, fomos para o boteco lá, foi a meninada com 17, 18, 19 anos, né? Porque, infelizmente, no Brasil nós temos uma tolerância muito grande para o consumo de álcool em menores de 18 anos. Então, as pessoas vão para o boteco. Chegam lá, o que acontece? A turma toda está miando já, está toda péssima, todo mundo embriagado. E tem aquele que não se embriaga com facilidade. Esse, rapidamente, ele sai do chopp, da cerveja e entra nos destilados. É o mecanismo que ela descreveu, né? Ele sai do chopp, da cerveja e começa nos destilados, que são a cachaça, a vodka, o uísque, o conhaque, os drinks Dreyer, né? Ela citou até... Que ela vai citando, né? Rapidamente, ele começa a fazer isso. A doutora Silvana falou no bloco anterior sobre intoxicação alcoólica. O que é isso, doutor Vitor? Bom, intoxicação alcoólica são os efeitos danosos do álcool quando atinge uma certa concentração no nosso sangue, né? A gente mede a concentração no sangue em miligramas por decilitro, por exemplo. Então, já 0,02 gramas por decilitro no sangue já começa a dar alterações no comportamento e nas reações da pessoa. E quando se chega até 500 miligramas por decilitro, você pode chegar ao coma e à morte. Às vezes, um indivíduo, como a doutora Silvana falou, um alcoolista, ele já chega nos 500 miligramas, ele está bem. Uma dose que seria mortal para uma outra pessoa, para ele é uma dose comum. Então, é muito comum a gente ver no consultório pacientes, às vezes, que bebiam muito quando eram jovens, que iam nas festas, chegam para a gente, doutor, eu estou com um problema no meu fígado. Por quê? Porque agora eu bebo um pouquinho e já passo mal. Ela falou assim, não, na verdade o seu fígado ele está se recuperando do período que você bebia muito e que tinha tolerância ao álcool. Na verdade, para você recuperar aquela tolerância ao álcool, só se você virar um atleta do álcool, quer dizer, beber frequentemente todo dia, mas isso não vai ser bom para a sua saúde. Quer dizer, a pessoa passar mal com álcool não quer dizer que o fígado dela está piorando, pelo contrário, às vezes o fígado dela está melhorando, né? Então, as pessoas, por exemplo, que usam o álcool e têm aquela ação de desinibição que a doutora Silvana falou, são muito mais propensas a desenvolver a dependência do que uma pessoa que toma o álcool um pouquinho e já apaga, já desmaia, já dá sono. Essa pessoa que deprime mais o sistema nervoso, que dorme logo no início, essa não vai virar alcoolista. Não tem graça. Não tem graça, porque ela toma e bebe e dorme. E dorme, acabou. Agora, já aquele que fica alegre, eufórico, porque o álcool ele deprime as áreas que seguram a pessoa, vamos dizer assim. Então, ele deprime primeiro as áreas que seguram a pessoa. Então, a pessoa fica desinibida. Essas pessoas, assim, como a doutora Silvana falou, que tem mais problemas com o álcool. Porque elas são fortes, resistem, ficam bem... Isso. Só que aí, quando chega uma certa concentração no sangue, até as outras áreas são deprimidas também, aí a pessoa pode entrar em quadros graves, até de convulsão, morte, depressão respiratória, hipotensão
E tem casos até tristes de adolescentes que morreram de tanto beber. Adolescente. Porque chega num certo nível, o álcool torna-se mortal. Todo ano tem um episódio no carnaval, né? Daqui a pouco você me conta. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente conversa mais esse assunto. Alcoolismo é o tema do Pense Saúde de hoje. Agora um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar conosco por telefone ou por e-mail. Lembrando, o número é 3209-0119. Algumas perguntas já chegaram, eu vou começar a responder daqui a pouco. O e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instantes.